Há 4 anos, o doutor Skinner, o maior gênio do mundo, inventou um remédio milagroso chamado Rapina. Era um analgésico definitivo que tornava os humanos completamente imunes a qualquer tipo de dor. E como era barato e não tinha efeitos colaterais, rapidamente conquistou o mercado farmacêutico global. Rapina se tornou o remédio que salvou o mundo. Mas então, um dia, Skinner desapareceu sem deixar rastro e ninguém sabia o que ele estava planejando. Indiferente a tudo isso, Axel Gilbert, de 23 anos, está atualmente cumprindo uma sentença de 888 anos de prisão por uma série de crimes. Ele não parece se importar com isso. E certa manhã, enquanto faz sua rotina regular de ginástica, o guarda da prisão lhe informa que ele tem uma visita. O guarda leva Axel para a área de visitas onde uma mulher de meia-idade chamada Hash está esperando por ele. Axel nunca a viu antes, então pergunta se ela é uma advogada tentando ganhar fama ao ajudá-lo ou se é uma assassina contratada para silenciá-lo. Hash diz a ele que ela é um pouco dos dois, mas isso não é importante. Ela diz a Axel que está lá para pedir um favor e se ele concordar em ajudá-la, será um homem livre. Axel está curioso sobre o que ela quer e Hash pergunta se ele conhece Rapina e Dr. Skinner. Ela lhe conta que Skinner desapareceu há 3 anos, mas agora ele reapareceu de repente e sua única mensagem lançou o mundo no caos. Hash mostra a Axel um vídeo que está sendo carregado simultaneamente em todas as plataformas do mundo, e nele, Skinner declara que se alguém não pode sentir dor, está basicamente morto. Ele chama a humanidade de uma espécie morta por causa de sua dependência de Rapina, e diz que sempre sentiu que os humanos eram uma espécie terrível que se concentrava apenas no ganho a curto prazo e destruía seu ambiente no processo. Ele declara que os humanos não merecem continuar vivendo e espalhando desgraças onde quer que vão, e é por isso que ele desenvolveu Rapina. Skinner diz que Rapina nunca foi apenas um analgésico. Ele o projetou especificamente para permanecer no corpo humano uma vez consumido, e após esperar por 3 anos, se transformaria em um veneno que mataria qualquer um sem falhar. Não há como remover a toxina do corpo, e os humanos começarão a morrer após 30 dias. No entanto, antes de terminar sua mensagem, Skinner diz que tem uma cura para Rapina, e se alguém puder encontrá-lo dentro de 30 dias, a humanidade ainda pode ser salva. Este vídeo cria pânico e caos em todo o mundo, mas Axel não se importa nem um pouco com isso. Hash diz a ele que conhecia Skinner pessoalmente, e no passado, ele era realmente um santo. Ela diz a ele que o favor que pede é para encontrar Skinner, mas justo nesse momento, o guarda da prisão chega para levar Axel de volta à sua cela, pois o horário de visitas terminou. Axel se levanta fingindo cooperar, mas então de repente empurra o guarda para trás. O guarda saca sua arma em resposta, mas Axel usa sua acrobacia para desarmá-lo e depois derrubá-lo. Ele então pega a arma e a aponta para Hash antes que o restante dos guardas possa fazer. Usá-la como refém, ele faz os guardas tirarem suas algemas e depois foge, pulando sobre robôs de entrega e evitando os guardas que tentam capturá-lo. Um guarda agarra suas pernas, então Axel o joga 2 andares abaixo, e depois sobe mais um andar onde mais policiais vêm para detê-lo. Axel os derrota facilmente e depois salta sobre o corrimão para outra parte da prisão para escapar, mas outro guarda está esperando por ele. O guarda pressiona a garganta contra o corrimão de metal, mas então Axel puxa sua gravata, batendo a cabeça dele no metal e escapando. Depois de derrubar mais alguns guardas, Axel sobe as paredes da prisão e atira nas grades de uma ventoinha de ar para abrir um caminho. Ele chega ao telhado da instalação prisional usando as ventoinhas e começa a correr, mas Rush chama seu motorista Doug para segui-lo e garantir que ele seja capturado. Doug e Hash começam a perseguir Axel em seu carro de alta tecnologia e ela ordena que o suporte técnico Helena fique de olho em todas as comunicações da polícia e no GPS caso eles encontrem Axel antes deles. Enquanto isso, o caos começa a se espalhar pelo mundo após o vídeo de Skinner ter sido revelado. Distúrbios começaram em muitos lugares, com pessoas incendiando empresas farmacêuticas por causa de sua raiva contra Rapina. Mesmo enquanto o governo dos Estados Unidos e todos os governos ao redor do mundo reúnem seus melhores cientistas para analisar Rapina e encontrar uma cura. A esperança de encontrar uma cura em 30 dias permanece muito fraca. Todas as empresas farmacêuticas recolhem Rapina de seus pontos de venda e os mercados de ações globais caem terrivelmente. Mas nada disso preocupa Axel, que está apenas relaxando nas ruas, como se não tivesse acabado de escapar da prisão. Um policial de repente o para por causa do uniforme de prisão, mas Axel apenas diz a ele que é a última moda entre os jovens como ele. O cara tolo acredita completamente, e quando recebe um relatório sobre um prisioneiro que fugiu da cadeia, Axel já está em uma loja de roupas para comprar uma roupa nova. Enquanto isso, na cidade de Babilônia, um oficial de alto escalão do governo diz a Rush que eles estão tentando analisar Rapina, mas nem mesmo os esforços coletivos dos melhores cientistas do mundo são suficientes diante do gênio de Skinner. Hash diz que a única opção é encontrar Skinner e que ela quase montou sua equipe dos sonhos para isso.
mas o último cara está fugindo no momento. Ela promete que o encontrará até o final do dia e o oficial diz a ela que sua equipe pode ser a última esperança da humanidade. Algumas horas depois, enquanto Axel passeia por uma estação ferroviária, as câmeras de segurança o identificam como o fugitivo e todas as telas exibem imediatamente sua foto, instruindo-o a se render. Ele encara isso como um desafio e começa a correr pela estação, desviando dos policiais e drones de segurança. No entanto, Helena, a assistência técnica, é notificada sobre isso e ela imediatamente contata o restante da equipe de Rush sobre a localização de Axel. Enquanto Axel está fazendo parkour para longe da estação, a motociclista Chris vai em direção à localização dele enquanto Doug vai buscar Leland, o último membro da equipe. Axel salta entre prédios e telhados, desviando-se e destruindo os drones pelo caminho, mas Helena prevê o lugar onde ele estará em 5 minutos, e Doug pede para Chris estar pronta lá. Ele diz a ela para guiar Axel para o norte e informa que ela tem permissão para abrir fogo contra ele. E isso é tudo o que Chris quer ouvir. Ela espera Axel terminar de exibir suas habilidades acrobáticas enquanto ele alcança o telhado de um prédio através de uma área de construção e assim que ele está ao alcance dela, ela começa a atirar nele. Ela erra de propósito para fazê-lo fugir para um lugar onde Doug já está esperando por ele. Doug diz a Leland para apoiá-lo com um drone e então sobe em um prédio. Logo, Axel chega ao telhado do mesmo prédio sem lugar para onde pular e Doug aponta a arma para ele, mandando-o parar imediatamente. Axel levanta as mãos e tenta provocá-lo para que eles lutem de perto, mas Doug já conhece suas táticas. Ele diz a Axel que as provocações dele não funcionarão e pede para ele se render porque agora não há saída para ele. No entanto, Axel diz a ele que sempre há um jeito e então pula do telhado. Doug entra em pânico porque não estava esperando isso. Mas então Axel agarra o drone do Leland e o usa para pousar com segurança em um caminhão. Ele chega ao chão sem qualquer problema. Mas quando está prestes a escapar, Chris chama por ele, tirando suas fotos alegremente. Ela age como uma fã, dizendo que ele acabou de dar a performance de parkour mais impressionante que ela já viu na vida. Ela exige uma selfie com ele, e sendo um admirador secreto, Axel não consegue dizer não a ela. No entanto, isso acaba sendo seu único erro, pois Chris o deixa atordoado usando sua pulseira, e Axel desmaia. Quando ele acorda no dia seguinte, se encontra em uma barbearia com Helena escondida em um canto. Axel está confuso sobre o que está acontecendo, mas logo em seguida, o resto do grupo chega lá. O espelho à frente deles se revela ser uma tela, e através dela, Hash dá as boas-vindas a Axel à equipe Lazarus, as pessoas que vão salvar a humanidade. Axel imediatamente tenta tirar uma pulseira de sua mão, mas Hash diz a ele que não pode tirá-la, pois é um rastreador que informará ela onde ele está o tempo todo. Axel dá uma rápida olhada ao redor da sala e percebe que todos têm uma pulseira semelhante. Ele percebe que todos ali são algum tipo de encrenqueiro, e Hash lhe diz que esta é a chance de ouro deles para se transformarem de fugitivos em heróis. Ela pergunta a Axel se ele não quer ser um homem livre e viver como quiser. Em resposta, ele simplesmente faz uma parada de mãos para surpreender a todos e, em seguida, pula em direção a Chris, roubando sua arma antes que ela perceba. Ele aponta a arma para a cabeça dela e diz a Rush para tirar a pulseira da sua mão se ela valoriza sua equipe. No entanto, Rush não cai mais nos truques dele e o eletrocuta usando a pulseira, fazendo-o soltar a arma. Ela então avisa Axel que se ele tentar remover a pulseira à força, ela vai esquentar tanto que o braço dele vai queimar. Além disso, se algo acontecer com ela, todos eles vão sofrer a mesma coisa. Axel percebe que ela não está blefando, então ele rapidamente concorda em trabalhar com ela, e Rush fica contente ao ouvir isso. Ela encerra a videochamada do lado dela, e então Axel diz que se eles encontrarem Skinner, devem vender a vacina para Rapina por um preço muito alto. Chris concorda com ele imediatamente, mas Doug descarta a ideia, dizendo que eles não estão aqui para ganhos pessoais, mas para salvar o mundo. Axel responde que ser essa versão dos Vingadores nessa linha do tempo também não é ruim, mas antes de começar, ele pergunta se alguém da equipe já usou Rapina. Acontece que todos eles usaram, seja como remédio ou para ficar chapados. Depois disso, Doug mostra a base para Axel, deixando claro que não aprova ele. Axel não se importa com isso, mas se importa que, apesar de serem os Vingadores deste mundo, a base deles é uma barbearia decadente. No entanto, ele logo descobre que a aparência decadente da loja é apenas um disfarce, e que ela está protegida por uma poderosa barreira eletromagnética.
Em seguida, Doug o leva à garagem para mostrar como retirar os carros e depois eles retornam para fazer a primeira reunião da equipe. Lá, Doug conta a todos sobre a história de vida de Skinner desde seu nascimento até a vida universitária, mas Chris o interrompe porque acha que essa é a parte chata. Ela pergunta a Doug sobre a personalidade de Skinner, pois isso os ajudará a saber mais sobre ele do que com trivialidades inúteis. Doug fica irritado com isso, mas ainda assim atende ao pedido dela, revelando que Skinner ganhou o prêmio Nobel 3 vezes, mas doou todo o dinheiro para a caridade. Ele viveu humildemente e até abriu mão das patentes de suas invenções para que todos pudessem adquiri-las a um custo reduzido. Depois disso, Hash se junta ao grupo e conta a todos que Skinner era um grande defensor da paz e igualdade. Ele tentou persuadir os líderes mundiais várias vezes a agir melhor, mas nunca obteve a resposta que queria. Ela mostra à equipe um vídeo de Skinner se dirigindo à Assembleia Geral das Nações Unidas, alertando que em 3 anos o gelo no Polo Norte terá sofrido danos irreparáveis. Ele pediu a todos que concentrassem seus esforços em proteger a Terra em vez de buscar o crescimento econômico. Mas muitos países saíram da reunião no meio do seu discurso. Após essa tentativa fracassada de convencer os líderes mundiais, Skinner desapareceu repentinamente. A equipe diz que Skinner parece bom demais para ser verdade, e então Leland desenterra algumas postagens antigas em redes sociais onde ele foi flagrado ajudando estranhos ao redor do mundo. Ninguém entende por que um homem bom como este está tentando acabar com a humanidade, mas Hash diz que isso não importa. Ninguém tem pistas sobre a localização de Skinner desde que ele desapareceu e ela diz à equipe que eles devem ser os primeiros a encontrá-lo. De repente, Ellen a interrompe dizendo que pode ter encontrado uma pista sobre Skinner. O resto do grupo sai imediatamente da base em seus carros luxuosos, enquanto Helena e Hash ficam na base. Helena conta a todos que, 8 anos atrás, Skinner comprou um abrigo de sobrevivência de uma empresa que não pode ser contatada por chamadas ou internet agora. Hash diz a Axel e Chris para verificarem o abrigo e pede a Doug e Leland para visitarem a sede da empresa. Ela então ordena que Helena acesse o máximo de câmeras de segurança ao redor do mundo e realize verificações de reconhecimento facial para Skinner, apesar da possibilidade de ele ter mudado de aparência nos últimos 3 anos. De um lado, Chris pergunta a Axel por que ele estava na prisão e qual era sua sentença. Assim que ele diz que tem que ficar na prisão por 888 anos, Chris surta e o empurra para fora do carro. Ela aponta sua arma para Axel, dizendo que não vai se unir a um psicopata que tem uma sentença de prisão tão longa. Axel pede para ela se acalmar e Chris pergunta que tipo de crimes horríveis ele cometeu para merecer essa sentença. Ele conta a ela que foi inicialmente condenado a apenas 3 anos na prisão, mas a pena dobrava cada vez que ele escapava e antes que percebesse, chegou à atual número. Chris fica completamente perplexa ao ouvir isso e pergunta por que diabos ele escapou da prisão tantas vezes, e Axel responde que é seu hobby. Por outro lado, Leland está curioso sobre como Doug acabou na equipe. Ele responde que apenas cometeu alguns pequenos crimes que o levaram para a cadeia, e Leland diz que também fez alguns furtos que o colocaram em apuros. Doug o chama de novato, e então diz que se há alguém que realmente cometeu crimes sérios na equipe, é Helena, que era uma notória hacker global. No começo, Leland não acredita nele porque Helena parece uma garota quieta e tímida para ele, mas Doug lhe diz que ela é a maior incógnita no grupo deles. Equipe. Logo depois, Chris e Axel chegam ao abrigo do apocalipse de Skinner e Leland e Doug chegam à sede da empresa. Eles descobrem que ambos os lugares parecem abandonados, sem saber que alguém está esperando para emboscá-los no escritório da empresa, e que o abrigo já foi vasculhado por outro. Festa. Doug e Leland entram na sede da empresa e descobrem que os computadores estavam funcionando recentemente. Conforme Leland tenta procurar ao redor do lugar, um homem o faz refém e pergunta a Doug onde está o chefe deles. Doug não entende o que o homem quer quando de repente um cara gordo invade o edifício com a arma apontada para Doug, dizendo para o dono da empresa aparecer se não quiser que seus funcionários morram. Todos ficam ainda mais confusos com isso. Mas então Doug percebe que os 2 homens aqui são cobradores de dívidas que têm negócios com o dono da empresa de abrigo. Por outro lado, Axel e Chris entram no abrigo vazio e descobrem que o gerador de energia ainda está funcionando. Eles começam a vasculhar cada sala, mas não encontram nada. Então continuam sua busca, e de repente sentem que alguém está escondido na esquina. Eles encontram um homem inconsciente em uma cadeira, com garrafas vazias de Rapna aos seus pés. Eles imediatamente o encurralam e se perguntam se ele é Skinner após fazer cirurgia plástica. E Axel decide que a única maneira de descobrir é acordá-lo. No entanto, antes que possam fazer isso, alguém começa a gritar em russo e atirar neles. Axel e Chris se escondem em um corredor e então, de repente, outro grupo chega lá, gritando em mexicano e atirando nos russos. Chris se preocupa com o que vai acontecer a seguir, mas Axel começa a se divertir. Ele exibe seu pingente dizendo que é seu amuleto da sorte que o mantém invencível, e então corre bem no meio da sala, despreocupado com a chuva de balas.
Chris acha que ele é louco, mas não tem escolha senão apoiá-lo em lidar com os bandidos e os membros do cartel. Eles conseguem derrubá-los todos e chegam até o sujeito inconsciente no meio do abrigo. Mas nesse momento a DEA e o FBI chegam para prender seus alvos. Eles dizem a Axel e Charles para largarem suas armas, mas Axel diz a ele que é de Lazarus e pede que eles soltem suas armas. Todos ficam confusos porque nunca ouviram falar de Lazarus antes, e então Chris acende as luzes para que todos possam ver o que está acontecendo. Assim que ela faz isso, o homem na cadeira acorda e imediatamente cai no chão, pedindo desculpas a todos e prometendo que devolverá o dinheiro deles. Ele agarra a perna de Axel, implorando que o salve. E em resposta, Axel dá um soco nele forte o suficiente para fazê-lo sangrar. Ele então faz um teste de DNA instantâneo para confirmar que ele não é Skinner, e todos no abrigo ficam desapontados. Acontece que o cara era o dono da empresa de abrigo que estava se escondendo dos cobradores no bunker de Skinner. Por outro lado, Leland se dá bem com os cobradores de dívida após ouvir suas histórias, e Doug recebe uma ligação de Chris contando o que aconteceu do lado dela. Ele sente que a missão de busca não vai ser fácil, mas não tem ideia de quão difícil vai ficar em apenas alguns minutos. De volta à base deles, Helena de repente encontra um Skinner em uma filmagem de câmera de segurança. Mas então, de repente, milhares de câmeras ao redor do mundo começam a mostrar o rosto de Skinner ao mesmo tempo, confundindo tanto Helena quanto Rush. Se gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao vídeo na sua tela a seguir.